Fala, nação rubro-negra! Se você gosta de vídeos rápidos com notícias do Mengão, já deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe tudo em primeira mão. O Palmeiras estava preocupado o jogo inteiro. Inclusive, depois que o Flamengo abre a contagem e garante a vitória contra o Bragantino, quem esteve mais perto de fazer o gol naquela faixa do jogo foi o Fluminense. Com o Canóbio chutando na trave, incomodando a defesa do Palmeiras. O Palmeiras foi mais para a bafa no fim. O Abel fez o que podia fazer, mexeu nos jogadores que podia. E agora tem essa situação dos dois jogando fora e para o grande embate de sábado. O Flamengo, a gente já falou, vai ao Belo Horizonte pegar o Galo. Será que vai pegar esse Galo ainda ressacado desse título perdido do fim de semana? Pode ser um lado também que pese para o lado do Flamengo? Bom, o Galo precisa agora pensar no brasileiro mesmo, né? É a última pequena chance que ele tem, é via Campeonato Brasileiro. O ano está acabando e não começou na Libertadores, era uma possibilidade. Hoje essa possibilidade acabou. Então o Atlético não é propriamente aquele adversário que não aspira a mais nada. Ao contrário, ele deve inclusive uma satisfação à sua torcida e não é só pela derrota de hoje, né? Derrota, não título de hoje. É por tudo que não apresentou no ano. E não vamos esquecer da grande rivalidade existente entre Flamengo e Atlético Mineiro, que é a maior rivalidade interestadual do país. A gente tem Palmeiras e Flamengo hoje com uma rivalidade técnica, mas Flamengo e Atlético, fora o Cruzeiro, eu acho que o Flamengo e Palmeiras superou isso. Nesse momento. Mas a rivalidade histórica volta e meia. Pergunta para um atleticano qual é o adversário maior dele, fora o Cruzeiro. Fatalmente é o Flamengo. Mas o flamenguista não vai dizer a mesma coisa do Atlético. Não. Claro que não. Flamengo Mas vai dizer do Palmeiras. O Flamengo tem Vasco, o Flamengo tem Fluminense, o Flamengo tem, nesse momento, o Palmeiras. Mas tudo isso faz com que o Atlético endureça essa partida para o Flamengo. Sem dúvida. Vai ser pegado. Ele ganhou 4 pontos. 3 do Flamengo e 1 do Palmeiras. Mas para os outros, ele roubou 5. Porque ele roubou 3 do Flamengo e hoje rouba 2 do Palmeiras nessa briga do colocou aí nessa treta. Não sei se ele foi ultrapassado hoje pelo Flamengo. Eu acho que não. Se minhas contas de cabeça, que não são as melhores, não me traem. Mas desde a chegada do Zubeldia, ele foi o time que mais pontuou no Brasileiro. Impressionante. Em casa, então, acho que é 100%. Maracanã é 100%. Eu sei que não é assunto, mas lembrando que o São Paulo, definhando, mandou embora o Zubeldia e o Inter preferiu o Ramon Dias ao Zubeldia. Tá na cara quem acertou dos 3. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, até para a turma também visualizar aqui com a gente, que nós estamos discutindo, falando dessa vantagem do Flamengo e dessa possibilidade de título antecipada. Está ali, ó, na ponta da tabela o Flamengo, portanto, com 74 pontos, o Palmeiras vem na sequência com 70. Depois, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahia, Red Bull Bragantino, São Paulo e Corinthians. Botafogo garantiu hoje, pelo menos, a chamada pré-Libertadores. Também já garantido. Os brasileiros, nós brasileiros chamamos de pré. Outro jogo que rolou hoje, a gente vai ver os gols na sequência aqui. A vitória do Botafogo para cima do Grêmio, 3-2. Temos a segunda parte da tabela, companheiros? Ou só esta primeira parte? Então vamos virar a página da tabela do Campeonato Brasileiro. Até para a gente ver também, né, os adversários dos dois times nessa próxima terça-feira. O Atlético Mineiro aí é o 11º colocado com 44 pontos. Tem muito daquilo que você falou, né, prof? Também de correr atrás de uma temporada, mais uma vez, bem abaixo para esse Galo. O Grêmio, o adversário do Palmeiras, vem aí na sequência com 43 pontos. Também, como já falamos, na sequência vamos ver os gols da vitória do Botafogo para cima do Grêmio hoje, na tarde deste sábado. O Vasco aparece na 13ª colocação, depois Ceará, Internacional e Santos. Que fazem um confronto diretíssimo. Diretíssimo também nesta rodada. Na segunda-feira. Inter e Santos. E aí, a zona de rebaixamento neste momento com Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro nesse momento, no início desta rodada do fim de semana. E agora já bem mais organizado em termos de jogos, né? Já equiparando. Agora você fala como se tivesse muito tempo pela frente, né? Finalmente. Finalmente. Faltam 3 Tinha que ajeitar isso antes de acabar o campeonato, né? O normal seria bagunça nas primeiras rodadas, não nas últimas. Pois é. Mas Brasil já viu.
Estamos acostumados. Boa. Agora, ainda falando desse Flamengo, a gente discutia sobre as possibilidades para terça-feira, o que o Felipe Luiz pode pensar ou não. E você falou uma coisa, professor, e aí eu fiquei pensando, né? Você falou, o Felipe Luiz ainda se dá esse luxo que o Abel não pode se dar de pensar na terça-feira e segurar. Será mesmo que o Abel vai para essa estratégia de também pensar mais na final da Libertadores, ou ele vai também ter um time minimamente alternativo, né? Porque ele não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, ele precisa olhar as condições dos seus jogadores e tomar uma decisão. É muito óbvio, e eu falo isso porque o futebol é feito para os torcedores. Eu sempre faço a seguinte alusão. Se você tivesse em campo Puskás, de Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, todos vivos no ápice da forma jogando junto, e ninguém tivesse muito interesse em ver, aquilo só valeria a diversão deles. Eles são o que são, eles foram o que foram, estão na história, porque bilhões, hoje em dia, bilhões de pessoas se interessam pelo futebol. Então, o futebol pertence ao torcedor. Tudo mais é o que faz o futebol acontecer, mas ele pertence ao torcedor. E o torcedor, está muito claro, ele está muito mais mobilizado, ele pensa muito mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. O que, para mim, dá um aval para o Abel olhar a condição dos seus jogadores e tomar a decisão. Olha, eu tenho 4 pontos atrás, eu vou com o melhor possível no jogo de terça-feira, até porque o Flamengo também tem um jogo duro, a gente não sabe como que o Atlético vai reagir com essa ressaca da derrota. Se ganhasse também a gente não saberia, porque tem o impacto. Do mesmo jeito que eu não sei como vão reagir as equipes da Libertadores na rodada seguinte do Brasileiro, que impacto o título vai ter, que impacto uma derrota no próximo sábado vai ter nas 2 últimas rodadas do Brasileiro de Palmeiras e Flamengo. Então o Abel, ele pode falar o seguinte, olha, eu vou fazer o possível no Brasileiro e tudo que agora é a Libertadores. O Brasileiro possível, Libertadores tudo. No lugar dele, eu faria isso. O que ele vai fazer, eu não sei. Eu acho, conhecendo o Abel, que ele vai priorizar a Libertadores, porque é menos difícil, apesar de ser muito difícil, ganhar a Libertadores do que virar essa vantagem que o Flamengo tem no Brasileiro. Agora, vai poupar e perder os 2 títulos para você ver o que houve. Ele, por muito menos, as poucas atribulações da era Abel foram por coisas relativamente pequenas aos olhos de outras pessoas. Sim. É um título perdido, uma classificação perdida para o maior rival. Que barulho mais que se fez em relação ao Abel. Uma vez que ele não quis colocar o time titular contra o São Paulo, que a torcida do Palmeiras botou na cabeça que o São Paulo ia cair. E eu defendi o Abel. Resultado. Talvez caísse se ele perdesse. Talvez caísse, mas talvez não caísse. Mas enfim, o Palmeiras ia ganhar a Libertadores e ganhou. Fizeram barulhos mais bem disso, né? E eu acho assim, numa ordem de grandeza, é claro, é óbvio que o título sul-americano é maior que o título nacional. Agora, a grande questão é que ele está dividido. Ele entra com uma pressão para essa semana que não existiria ou seria amenizada. Por exemplo, se o time tivesse ganhado do Vitória em casa, que é o resultado mais aceitável, e mesmo hoje tivesse conseguido a vitória contra o Fluminense. Então, ele acabou ganhando involuntariamente para si uma pressão, sem dúvida, maior que a do Felipe Luiz para esses dias, para esses próximos dias. Lembrando que tem a cobrança, porque o Palmeiras, ano passado, ganhou o estadual, e não significa quase nada hoje em dia. Esse ano não tem títulos. E se o Palmeiras não for campeão da Libertadores ou do Brasileiro, na argumentação de quem critica o Abel e de quem julga o trabalho dele como ruim, o que é uma loucura, você pode não gostar. Você não pode dizer que é ruim. Velhos esqueletos sairão do armário. Como, por exemplo, as derrotas para o Corinthians na Copa do Brasil e no estadual, né? O investimento de 700 milhões, mais de 700 milhões de reais no elenco nesse ano. Alguma coisa vai ser achada para... Porque quando aqui se perde um título, você precisa entregar uma cabeça. Mesmo falando entrega, eu falo assim, você precisa do seu culpado, você precisa do seu vilão. Sendo que você geralmente perde títulos por mais de um aspecto e ganha também por mais de um. E olhando para o time do Palmeiras, alguns jogadores eu já sei que vão ser criticados, se isso acontecer. Felipe Anderson, por exemplo, vai ser criticado, a gente pode citar alguns outros. Mas muita gente vai reclamar do Abel. Ou seja, como disse o professor Celso Zelt, a pressão está muito grande e, por outro lado, o título da Libertadores resolve tudo. É o primeiro tetracampeão da Libertadores, ultrapassa o São Paulo, que tem a rivalidade estadual muito grande, consolida um trabalho, ganha as 2 finais da Libertadores do Flamengo, essa rivalidade, ou seja, o que tem em jogo no próximo sábado é imensurável
quando a gente fala de rivalidade de futebol. E dependendo do que pode acontecer, o Palmeiras pode não só ganhar a Libertadores, como ainda dar uma estremecida no Flamengo, nesse momento que a gente está falando. Sim. Esse momento bom rubro-negro. Então não está fora do alcance ganhar as duas também. Essa final da Libertadores, ela é dessa era brasileira do investimento muito alto, de 2019 para cá. O investimento já acontecia antes, mas ele aumentou e que o Brasil começou finalmente, não é coincidência, depois que trouxe técnicos estrangeiros, a fazer esse investimento valer de qualidade em campo. Essa, para mim, é a maior final de todas. E olha como é difícil